Meus filhos autistas tiveram a primeira consulta médica aqui nos Estados Unidos. Vou contar para vocês hoje como é que foi essa experiência, quais foram os pontos positivos e negativos e comparar um pouquinho, né, de como aconteceu no Brasil, as consultas deles, como era na Alemanha e como está sendo agora e quais são os próximos passos aí. Então, bora lá! Olá, para quem não me conhece, meu nome é Tabata. Eu estou morando nos Estados Unidos há 3 meses e vim com meu marido e 2 filhos. Uma filha de 10 anos e um filho de 4 anos, e ambos são autistas. Nós viemos para os Estados Unidos muito em busca de um tratamento melhor para eles. Meu marido foi transferido do trabalho para cá e a experiência tem sido muito boa até então. Nós tivemos algumas dificuldades chegando aqui. Então, até semana passada, até 10 dias atrás, eles não tinham passado por consulta médica ainda. A medicação da minha filha estava acabando. Eu tinha trazido uma quantidade de medicação, estava no fim, estava na última cartela. E o meu filho, eu já tinha feito o desmame da medicação que ele usava, que tinha passado para ele no Brasil, a médica. Então, tem vídeos aqui no canal contando como é que foi o processo diagnóstico deles, como que foi lá na Alemanha, o processo, como foi difícil com a minha filha lá. Então, tem um vídeo aí, porque viemos para os Estados Unidos, são 3 vídeos, parte 1, 2 e 3. Então, quem quiser, assista lá os outros vídeos. Mas eu vou falar um pouquinho aqui. Então, a minha filha, ela começou com o processo de tentar passar, né, por médicos, especialistas, por terapeutas e tudo mais, perto dos 2 anos, 2 anos e pouquinho. E o diagnóstico foi feito ano passado, foi fechado em junho do ano passado. Então a médica passou lá no Brasil a quetiapina para ela, e ela faz uso toda noite. E desde que ela iniciou a medicação, melhorou muito a vida dela. Ela é outra criança, então ela vinha tendo crises intensas e frequentes. Tava muito difícil, ela sempre, assim, entrava muito em sofrimento. Depois que essa crise, que é o meltdown, passava, ela ficava se sentindo mal, se sentindo culpada, porque ela não tinha controle sobre aquilo. Então ela, se tentassem chegar perto dela, ela ficava agressiva, ela se autoagredia, ela chorava muito. Então era bem difícil. Mas depois da medicação, essas crises assim foram... Nossa, ela teve, eu acho que 3 ou 4 crises só, mas foram bem menos intensas. Ela ficou bem menos, assim, agressiva, foi bem mais fácil ela se regular depois. Então, antes ela ficava 40 minutos, 1 hora agitada, e a gente não conseguia chegar perto dela, e ela não aceitava nada. E agora tá bem mais fácil, ela quase não desregula. Quando ela desregula, eu já consigo prever isso e consigo conter a situação para que ela não piore a crise. E sempre depois das crises ela ficava muito mal, sabe? Ela se sentia muito culpada por ter agredido as pessoas, né, que tentaram segurar ela. Ela ficava também machucada, ou porque ela mesma se agredia, ou em várias situações que ela teve crise em escola, por exemplo, ela já chegou a voltar para casa com o braço com marca de dedo, assim, porque seguraram ela na escola, no Brasil isso. E lá na Alemanha também juntava muitas pessoas, porque realmente é difícil segurar ela. Eu já tive que segurar, e assim,
a gente tem que realmente usar de força, só que tem que ser um jeito que não machuque ela, né? Então, a gente aprendeu a conter ela para que ela não se machuque, não machuque ninguém. Só que, assim, graças a Deus, depois que ela iniciou essa medicação, ela é outra. Ela tá tão mais calma, ela tá sendo tão mais fácil acessar ela, sabe? Ela é uma menina muito inteligente, ela fala sobre o que ela pensa, sobre o que ela tá sentindo, ela não... A gente conversa muito porque ela não gosta de ser como é. Ela fala que ela queria ser normal, que eu até falo pra ela que essa palavra não é a correta de usar, porque normal na verdade ninguém é. As pessoas são diferentes, né? E eu falo pra ela sobre essa diferença dela e ela tem que aceitar, né, a forma como ela é. E o que a gente pode fazer para que ela fique melhor é o uso da medicação, são as terapias. Então, que já melhorou muito e ainda tem muito que melhorar, eu tenho certeza disso. Mas tá fazendo muito bem para ela. O meu filho, no Brasil, ele começou a fazer o uso do Neoliptil. E, assim, ajudou. Não fez o mesmo efeito que fez pra ela, sabe? Pra ele, assim, ajudou um pouco, principalmente no início. Embora ele tenha tido muito efeito colateral, assim, judiou dele nesse sentido. Embora tenha começado com a dosagem bem baixa, ele tinha muito enjoo e dor de cabeça. Muito. E assim, dava dó, porque tinha 3 aninhos e só que assim, ajudou no sono, porque o meu filho, ele não, assim, nunca dormiu uma noite inteira, sabe? Sem resmungar, sem me acordar pedindo madeira, sem nada. Sempre foram noites agitadas, ele sempre foi muito agitado. E o Neoliptil ajudou, ele, assim, começou a ter um sono um pouco mais tranquilo, menos agitado. E melhorou. Só que com o tempo, parece que o organismo dele absorve a medicação muito rápido, muito assim, doido isso. E aí ele voltou a ficar mais agitado de novo, muito ansioso. Ele tem muito aquilo de ficar assim, ele fica ansioso e aí ele fica pedindo o que comer o tempo inteiro. Ele acha que tá com fome o tempo inteiro. Então, assim, nossos maiores problemas aqui, ele desregula muito por conta disso, porque ele fala, eu tô com fome, eu quero comer, e começa a gritar, porque eu falo pra ele que eu não vou dar, porque ele acabou de comer. Então, eu sei que não é fome. Então, assim, é um dos maiores motivos dele desregular essa questão da ansiedade que ele confunde com fome. Lá na Alemanha, eu contei no outro vídeo, fizeram 1 mês e pouco de terapia, mas a gente já tava de mudança de lá, né? Então a gente já até então não sabíamos que viríamos para os Estados Unidos, mas a gente já sabia que iria embora da Alemanha, porque lá não estava dando certo. Foi um período bem difícil. Eu não estava bem psicologicamente e fisicamente. Eu tive um burnout e fui parar no hospital, achei que eu tava infartando, a minha pressão tava 18. Então, assim, foi muito estressante. Eu tenho pressão baixa, normalmente, né? Minha pressão é 11/9, 11/8, é assim. Então, normalmente minha pressão é baixa. Inclusive, a vida inteira, eu tive muitos desmaios por pressão baixa. Minha pressão cai demais e eu desmaio. Isso acontece por calor, por nervosismo, Isso sempre aconteceu. Então, E aí, eu tava tendo pressão alta na Alemanha. E era estresse, sabe? Era cansaço mesmo, físico e mental. Uma pressão muito grande vindo de escola, da escola dos dois. E eu não conseguia consultar médica, eu não conseguia resolver, eu não conseguia fazer nada. Eu me sentia, assim... Ai, não sei nem explicar como eu me sentia lá. Porque foi um período bem difícil. Eu acho que a gente teve grandes aprendizados, mas foi um momento difícil, foi um período difícil da minha vida.
e que eu acho que foi necessário, porque ter ido para a Alemanha, acontecer tudo que aconteceu, a gente acabou indo para o Brasil para poder fazer esse diagnóstico das crianças, né? Fazer para resolver tudo isso, porque na Alemanha a gente não estava conseguindo. E aí fomos ao Brasil, 5 meses no Brasil, com consultas quase que diárias em médico, terapeuta ocupacional, psicóloga, né, para fazer as avaliações que precisavam ser feitas, fono. Então, foram avaliações que foram feitas assim, eu tinha quase todos os dias, eu tinha consulta com eles de alguma coisa, e as avaliações foram feitas, a médica fechou os diagnósticos, minha filha é autista de nível 1, embora exista aí ainda essa questão de ela ficar entre o nível 1 e 2, porque tem períodos que ela, né, ela circula entre esses dois. E o meu filho é autista nível 2, a minha filha é também superdotação, a médica falou. E o meu filho, ela falou que ainda não tem como, assim, saber exatamente se existe alguma outra questão, que precisa avaliar com mais calma, porque ele é muito pequeno ainda. Mas, a princípio, um autista nível 2, ele tem um transtorno de fala também, que é uma comorbidade, no caso dele, do autismo. E é isso. Então, ele estava com a Noloptil. Na Alemanha, ele manteve. Quando, assim, soube que viria para os Estados Unidos, foi 1 mês e meio antes da gente vir, eu comecei a fazer o desmame do Noloptil, porque aqui nos Estados Unidos é proibido, essa medicação é proibida pelo FDA. E então eu comecei a fazer o desmame, até porque lá na Alemanha também eu não consegui a receita médica para manter essa medicação, né? Eles não quiseram manter a medicação. Só que da minha filha eu consegui trazer bastante do Brasil quando eu vim, e o dele não. Então eu sabia que ia acabar de qualquer forma. Então eu fui fazendo o desmame, fui diminuindo a dosagem conforme a médica me indicou. E para poder chegar aqui, eu sabia que eles iam iniciar uma nova medicação. E assim foi. Tivemos dificuldades aqui, não estávamos conseguindo encontrar uma casa para alugar, tivemos problema com a nossa documentação, então não foi colocado o endereço correto lá no lugar onde a gente foi fazer, então não chegou, aí teve que refazer, então demorava muito tempo para chegar. E assim, com isso atrasou tudo. Enfim, conseguimos alugar esta casa que nós estamos. Então, pra gente poder fazer muita coisa, a gente precisava de um endereço fixo. Porque aqui as coisas são todas, assim, ligadas. Então, você precisa de um documento, precisa do endereço, porque é tudo muito burocrático. Então, agora temos endereço, agora temos documento e temos o seguro-saúde. E há 10, 12 dias atrás, nós passamos com eles no médico. Eu até esperei uns dias para gravar esse vídeo para saber como que eles iam reagir com a medicação, o que ia acontecer. Passamos no pediatra mesmo, não foi no especialista não, foi no pediatra. E o pediatra pegou, a gente levou os laudos deles em inglês, né? E ele viu, levamos as receitas médicas. E aí eles falaram sobre a medicação do Davi, que aqui era proibido, mas que eles iam pegar alguma coisa que fosse similar, alguma coisa assim. E o da minha filha, eles falaram que ia manter a medicação. Só que como é laboratório diferente e tem, além do composto principal, tem outras coisas que tinha que ver como é que ela ia reagir com essa mudança de laboratório e tudo mais. Então, assim foi feito, ele passou a receita médica da minha filha, manteve a medicação dela, ela está fazendo uso, não deu alteração nenhuma, ela não teve efeito colateral, ela tá bem, tá tudo certo. E o meu filho, ele acabou entrando com risperidona, que é bem comum crianças no espectro fazerem uso, né? E aí ele entrou com risperidona, entrou com a dosagem mínima, que é 0,5 miligramas.
e miligramas ou ml, não sei, mas eu vou deixar confirmado aqui embaixo. E aí ele iniciou com a dosagem mínima. Os primeiros dias, as primeiras 2 noites, ele gemia bastante. Eu não sei se era um efeito colateral do remédio, mas eu acredito que sim. Ele gemeu a noite inteira. Mas não sei se sentiu, não reclamou de dor de cabeça, não reclamou de nada. Mas ele gemia bastante à noite, gemeu bastante mesmo as 2 primeiras noites. Depois, esse menino acalmou e ele está dormindo muito melhor, assim. E na semana passada, ele pela primeira vez desde que nasceu, ele dormiu uma noite inteira, não acordou nenhuma vez, não resmungou nenhuma vez, ele dormiu. E nossa, eu fico assim, emocionada, porque sempre foi uma dificuldade muito grande o sono, e eu sempre fiquei muito cansada, porque ele não eu ficava assim, por que esse menino não dorme? Dou melatonina pra ele, desde os 2 anos a médica liberou melatonina, mas ele pega no sono, as primeiras 2 horas de sono dele são pesadas, mas depois ele fica resmungando, desperta durante a noite e fica pedindo mamar à noite. E assim, sempre foi uma dificuldade muito grande o sono. E ele dormiu uma noite inteira, eu nem acreditei. Depois disso não aconteceu mais, tá? Mas mesmo assim, o sono tá muito melhor, eu tô acordando mais descansada, ele está mais calmo. De 2 dias pra cá, ele deu uma agitada de novo durante o dia, porque ele tava mais tranquilo. Assim, nada de ficar caído, de ficar sonolento, não, nada disso. Ele tava bem, só que ele, por conta das mudanças, ele tava bem agitado. Ele fica pedindo pra voltar pra casa que a gente morava. Então, assim, toda vez que a gente muda é isso, ele fica pedindo a casa anterior, sabe? Ele acostuma com o lugar. E aí ele reclama que aqui dá muito eco, porque a casa é grande, tá praticamente vazia, né? Tem poucos móveis ainda pro tamanho da casa. Então faz muito eco, ele reclama, ele fala que dói os ouvidos. E aí ele fica agitado, aí ele fica rodando, ele tá com muitas estereotipias. Então tinha dado uma melhorada, aí 2 dias pra cá ele voltou a ficar mais agitado de novo. Inclusive até ele ficou com uma dor muscular assim na panturrilha, de tanto ficar andando de ponta, de pé. E aí ele sentiu dor, tava sentindo bastante dor, assim, não podia nem encostar, assim. Tanto que ele ficou com o pezinho pra cima e não conseguia andar, tadinho. Ele andava mancando, assim, daí ele sentava, daí ele falava, não vou levantar, tá doendo. Então, assim, judiou um pouquinho dele. E ele é muito instável. O Davi sempre foi muito instável em tudo, assim. Sono, noites que dorme bem, noites que dorme bem, assim, bem no padrão dele, né? Noites que são horríveis, assim, que ele não dorme nada, que ele reclama a noite inteira, que ele mexe a noite inteira, que ele falta cair da cama, que ele pesca ele com pé, assim, ó, de tanto que ele mexe. Então, assim, tem dias que ele come arroz, feijão, ou macarrão, carne, o que eu fizer pra ele. Tem um dia que ele não come nada, que ele fica pedindo leite o dia inteiro. Então, assim, dias que é agitado, dias que ele tá calmo, dias que ele fala pelos cotovelos, dias que ele não quer conversa, como hoje. Hoje ele tá num dia que ele tá quieto nas coisas dele lá, e ele não quer conversa. Não quer falar. Se eu falo com ele, ele faz assim, que ele não quer ouvir, que ele fala que incomoda ele. Então, assim, ele é muito... O Davi é muito instável. A minha filha, ela segue mais, assim, então ela tem raras coisas, assim, é muito difícil ela desregular, mas quando desregula é muito difícil regular de novo. Já ele é assim, ó, é uma montanha-russa constante, sabe? Então é isso, ele tá com risperidona, com a dosagem mínima. Agora, dia 10 de abril, eles têm consulta de retorno para saber como eles estão. Ainda não estão indo para a escola. O médico falou que era importante ver como é que eles iam reagir com a medicação, que para eles irem para a escola eles precisam estar bem, que o principal é eles estarem bem, que a escola é importante, mas se eles não estiverem bem, vai ser muito pior. Eles vão ter a questão da escola vai ser um problema para eles, e sempre foi realmente para minha filha um problema.
Então, o ambiente escolar, né? São muitos estímulos diferentes e as pessoas normalmente não sabem lidar muito bem. Então, embora ela, assim, a gente tenha dado muita sorte em algumas escolas de ter profissionais muito bons. Ela teve a professora dela que foi até a segunda série, foi prézinho, primeira série, e acho que chegou na segunda, não sei se na segunda ela mudou, mas foi alguma coisa assim, que foi maravilhosa, assim, ela sabia muito bem lidar com a minha filha. Depois ela foi para uma escola que foi uma experiência bem ruim mesmo, e aí na Alemanha foi complicado também, foi bem complicado, embora ela também tivesse lá, lá ela tinha vários professores na Alemanha, e tinha um professor que assim, ela nunca teve nenhum problema na sala, o professor sabia muito bem como lidar com ela, e o que estimulava ela e o que deixava ela desregulada, assim, então nunca teve problema, e uma professora que ela era também muito boa, mas ela não sabia lidar tão bem assim, sabe? Não conseguia entender muito bem o jeito da minha filha de ser. E tinha uma professora que não tinha uma aula, ela tinha 2 aulas na semana com essa professora. Pois toda semana ela desregulava na aula dessa professora. Por conta do jeito da professora. E, gente, eu tenho que ir pra não chorar, viu? Mas ela não gosta que fale com ela como se ela fosse bebezinho, como se ela não entendesse as coisas. E aí ela não gosta de gente que fala com ela assim, sabe, com vozinha, que faz assim, ai, sim, não sei o quê. Ela detesta, gente, ela fica muito irritada. E aí se a pessoa continua naquilo, ela vai desregulando. Então ela gosta que fale com ela aqui de igual para igual, sabe? E aí era muito complicado com essa professora, porque a professora sempre fazia isso. Ficava, e ela ia ficando irritada com aquilo. Vou falar a verdade, até eu ficava irritada com a professora, porque ela ia falar comigo, eu ficava irritada com ela, do jeitinho de falar, assim. Mas é isso. E daí ela teve, depois quando a gente foi pro Brasil, nesse período dos 5 meses, também foi uma experiência, assim, muito melhor, porque os profissionais dessa escola também foram, assim, maravilhosas com ela. E sabiam lidar com ela. Teve uma professora só que ela teve um probleminha, que era uma professora que só ia uma vez na semana, então não conhecia muito ela, não sabia da situação dela e tal. Mas as outras, assim, a professora, a diretora, tinha uma profissional que ela ficava, né, com as crianças que necessitavam de um cuidado especial, de um acompanhamento. Então ela ficava um pouquinho, às vezes, com a minha filha, também maravilhosa. Então, assim, foi uma experiência boa. E agora nós vamos ver como é que vai ser aqui nos Estados Unidos. Eu tô esperançosa. Eu conversei com algumas mães de autistas aqui que moram em lugares diferentes, né? São estados diferentes, são cidades diferentes, mas todas elas me passaram algo meio parecido, assim, né? De como foi, de que os filhos são bem acolhidos, que eles recebem um tratamento muito bom aqui. E eu tô na esperança que isso aconteça. Na consulta médica, gente, foi uma experiência completamente diferente da Alemanha. Na Alemanha, eles não aceitavam usar tradutor, ficavam de cara feia, queria fazer o negócio logo, sabe? Não tinha muita paciência. E a gente chegou lá, eles foram super atenciosos, conversaram, perguntaram de onde tia era, e assim, eles tiveram que tomar vacina e é sempre um transtorno a vacina, porque tem que segurar eles, porque tem que ser tudo, infelizmente tem que ser a força, porque senão não vai, e é necessário, né? Então, tiveram uma paciência, assim, trataram super bem as crianças, deu até um presentinho pro Davi na hora de sair, elogiaram, né, as crianças. Teve um exame, tinha que fazer, conta da idade da minha filha, também chamaram uma médica pra examinar ela, pra ver o corpinho, tá, como é que se tava desenvolvendo. Ela não quis, e aí a médica
falou que tava tudo bem, que ia respeitar, que, né, que ela tinha o tempo dela, que não ia, e não foi, não olhou. Ela foi perguntando pra mim, perguntou se eu saberia responder, eu falei que sim. E aí ela foi fazendo as perguntas sobre o desenvolvimento dela, né, porque tá com 10 anos, então tá entrando na adolescência, então o corpo vai mudando, o desenvolvimento, né. E aí ela foi perguntando pra mim como é que tava, eu fui respondendo, então foi sim, foi tudo tranquilo, respeitaram bastante as dificuldades deles, o tempo deles, colocaram num lugar que era menos barulhento, sabe? Então assim, foi tudo muito respeitado, para dar vacina, deixar eles ficarem mais calmos, deram um tempo que precisava. Nossa, gente, foi um atendimento, assim, a gente se sentiu muito acolhido e foi uma experiência bem diferente, assim. Eu falei que foi próximo da experiência que eu tive com a médica do Brasil, que foi quem fez o diagnóstico deles, assim, com bastante cuidado, conversando, com paciência, escutando mesmo, sabe? Porque eu acho que uma das maiores questões, assim, que eu tenho em relação à maternidade atípica é o fato de muitos profissionais, não só profissionais, mas pessoas no geral, sabe, não entenderem muito. E assim, ninguém é obrigado a entender, mas não escutar, não respeitar. Então, assim, ai, passa por umas coisas complicadas, uma falta de respeito muito grande, sabe? E isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Eu falo que às vezes mais difícil do que o dia a dia mesmo, né? As dificuldades do dia a dia, que são muitas. E eu acho que é lidar com as pessoas, ter medo de como os nossos filhos vão ser tratados nos lugares, se as pessoas vão conseguir entender as diferenças. Então, é isso, sabe? E por enquanto aqui eu tenho me sentido tão bem recebida, acolhida. Eu espero que a experiência continue assim. Vamos ver como é que vai ser esse processo de escola, que é sempre o que mais me preocupa. E aí também a partir da carta do médico agora, dia 10 ele vai dar uma carta. Eles estão fazendo a carteirinha de vacinação deles, né, daqui. Então, quando a gente for agora, a gente vai pegar toda essa documentação para poder fazer a inscrição deles na escola e também para poder marcar um especialista. Vai dar uma carta pra gente levar eles ao especialista para ver como é que vai ficar a questão de medicação, se vai manter, se precisa fazer suplementação, né, porque normalmente precisa. Eu dou para eles suplemento, porque eles não se alimentam tão bem por conta da seletividade alimentar. Então, eles já tomam suplemento, tomam a melatonina para dormir já há muito tempo. Então, agora sim, precisa passar mesmo no especialista para ver se vai precisar fazer uma suplementação de alguma outra coisa. E aqui, os estudos normalmente são mais avançados, então eles provavelmente tentem alguma coisa diferente. Tem vários estudos aí. Então, vamos ver o que vai ser. E aí eu vou contando as experiências, assim, como é que for, se eles iniciarem na escola ainda nesse ano letivo, né? Porque vai até maio as aulas, então, assim, mesmo que eles cheguem aí pra escola, vai só por um mês e meio, e já entra em férias de verão, né? Férias escolares, 2 meses e meio de férias, então não sei nem se o médico vai indicar aí agora, porque tem essa questão de adaptação, e aí, principalmente pro Davi, é muito complicado, porque 1 mês de aula, ele vai começar a se adaptar, vai quebrar de novo, vai 2 meses e meio de férias, então não sei se é viável pra ele. Agora já pra minha filha, eu acho que sim pra ela, porque ela já entende essa questão de tempo, né? Então é mais fácil. Vamos ver como é que vai ser, mas eu vou contando aqui pra vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa seu like, ajuda bastante o canal.
Eu tô chegando aí nos 1000 inscritos, eu tô muito feliz com essa marca, não vejo a hora de chegar nos 1000 inscritos. Começar, ó, faturar um dinheirinho com o YouTube. Então deixe seu comentário aqui, qual foi a experiência de vocês, qual é a experiência de vocês aí no Brasil, para quem é mãe atípica, pai atípico. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa diferença aí de atendimento de Alemanha para Estados Unidos. E eu conto com vocês para assistir os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!